E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno. E hoje na nossa aula voltada para os oitavos anos, né, no caso de ciências, vamos comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais. Então tá bom. Então vamos entender um pouquinho aqui, ó, sobre o processo reprodutivo. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Acompanha comigo. Olha que zoião, rapaz, zoião azul. Você sabia que a reprodução permite que características como a cor dos olhos e dos cabelos sejam transmitidas de pais para filhos? Será que vocês já sabiam disso? Eu acho que sim. Né? Você fala, o meu pai tem olho escuro, minha mãe tem olho claro. Qual olho que eu saio? Sai mais ou menos. Não sai nem claro nem escuro. Fica naquele meio termo. Pode puxar mais o pai? Mais escuro? Pode. Pode puxar mais a mãe? Pode. Mas um olho diferente daquilo não sai. Se os dois são azuis, a criança sai azul. Se um sai azul e verde, tem que ver o mais escuro predomina. No caso, se fosse, por exemplo, preto e verde, o que predomina normalmente é o preto. Então o preto não sai um preto, sai um castanho claro, indo pro verde ou indo pro azul, entendeu? Então beleza. Então vamos aprender mais sobre o tema. A reprodução é uma das características gerais dos seres vivos. Então tá bom. Ela é fundamental para a preservação da espécie. Pode estar dividida em dois tipos: sexuada, aquela que precisa do sexo para poder criar outras espécies, e as assexuadas, que no caso o prefixo, o sufixo a vem de ausente, é sem, é nada, é não, tá? O assexuada vem de não sexuada, então é sem o sexo, tá? Então tá, na reprodução assexuada, os seres se reproduzem por si só, sem a participação do outro na mesma espécie. Então imagina uma moça, ela fala assim, eu sou assexuada, eu quero que fique grávida agora. Aí ela fica grávida. Não precisa de ninguém lá para que ela fique grávida. Então isso, no caso, com pessoas, isso não existe. No caso, são alguns sapinhos ou girinos, tem alguns bichinhos, uma estrelinha do mar e tal, e são alguns animais, né, ou até plantas, que conseguem se reproduzir sem precisar do sexo para reproduzir. Então beleza. Então tá, então é mais ou menos isso que acontece. Então vamos ver aqui, ó. Na reprodução assexuada, os seres se reproduzem por si só, sem a participação do outro da mesma espécie, gerando indivíduos geneticamente idênticos. Já a reprodução sexuada é o meio de reprodução mais comum e baseia-se na união do gameta masculino com o feminino, que é o que eu falei para vocês, do homem e da mulher, formando o zigoto. O zigoto é um nenê, no caso. É o tipo de reprodução da espécie humana, então a nossa reprodução é essa. Então beleza. O que é a reprodução assexuada? Então tá aqui mais ou menos explicando, ó. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que acontece sem que haja encontro de gametas, não havendo assim a junção de material genético. Com isso, os indivíduos gerados são, em quase todos os casos, geneticamente idênticos, iguais àqueles que os formaram. Então, imagine, tipo, pega uma moça de cabelo escuro e olhos verdes. Ela fala assim, eu vou ter um nenê agora. E pum! Fica com o barrigão e sem a ajuda do homem. Fica com o barrigão, nasce o nenê. O nenê nasce de cabelo preto e olho verde, igualzinho a mãe. Sai um clone da mãe. Imagine que loucura que seria. Sairia um clone. Eu vou fazer mais um. Pega o Joãozinho ali da aula. E aí, Joãozinho? Não, o Joãozinho não, que é homem, né? Pega a Mariazinha. Ô, Mariazinha, vamos fazer um clone seu? Vamos. Aí ela pensa assim, eu quero ter neném agora. Pum! Nasce o neném e sai uma cópia dela, idêntica. Imagine que loucura. É um clone, tá? Mas isso não vale para os humanos, é só animais pequenos e algumas plantas. Vale salientar, no entanto, que diferenças podem ocorrer ocasionalmente devido ao processo de mutação. Então, pode ter uma mutaçãozinha aí. O clone não sai perfeito, sai muito igual, mas não perfeito. Então tá bom. Esse tipo de reprodução pode ocorrer em diferentes organismos, sendo observada tanto em seres unicelulares como em seres multicelulares.
Como exemplo de seres unicelulares que reproduzem dessa forma, podemos citar as bactérias. Então aí, ó, bactérias criam assim por conta, né? As bactérias elas se criam por conta, ou pensa ou aquela estrela do mar, né? Que você corta, ela cresce, né? Tipo, você corta ela na metade, ela gera duas, quase igual essa imagem aqui, ó. Tem um núcleo, vacúolo, ó, o flagelo, que é a cordinha. Do nada ela fala, eu quero que vire dois. E plim, vira dois. Do nada. Ela, eu quero que vire dois agora. Vira. Tá? Não é igual a gestação, que tem um homem, a mulher, né? Daí tem o feto, aí tem o espermatozoide, o gameta, pra nascer a criança. Não é assim. Isso aqui é um pouquinho diferente. E aí tem a sexuada, que é essa que eu tava já falando, ó. É importante sabermos que, na maioria dos animais, em muitas plantas ocorre a reprodução sexuada. Precisa de dois para que saia um. Então, a reprodução envolve a produção de gametas que se unem formando uma nova célula. Nesse processo ocorre a combinação dos genes dos genitores, que são os pais. Fato esse que faz com que os descendentes apresentem alguma semelhança entre os pais e os irmãos. Entretanto, não os fazem idênticos, como eu falei para vocês, né? Como observamos na reprodução assexuada. Eles não são idênticos, é aquela mesma história. Tem lá o homem e a mulher, um de cabelo preto, outro de cabelo loiro. Vai sair com o cabelo qual? A predominância é do escuro, então vai sair um castanho. Não vai sair loiro. Não vai sair loiro o filho. Ele vai sair pro castanho escuro. Então é uma mistura dos dois. Mistura os dois e aí fica meia boca. Tipo, é igual misturar, tipo, amarelo com azul. Você mistura amarelo com azul, vai dar só azul? Não. Ou vai dar só amarelo? Não, vai dar verde. Vai sair outra cor. Misturou coisas diferentes, vai dar um outro tom. Que no caso são as crianças, né? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo. Essa troca de gametas entre os seres vivos na reprodução sexuada ocorre em todos os seres que realizam esse tipo de reprodução. Mas o que é fecundação? É a união dos gametas. Então assim, ó, eu sou menino, tenho um gameta. Tipo, a minha esposa tem um... Ela é feminina, tem um óvulo. Então eu pego esse gameta, eu coloco o óvulo, eu coloco o gameta dentro do óvulo dela, que no caso é o espermatozoide. E aí nasce crianças, nasce filhos, entendeu? Tipo, que é no caso com reprodução sexuada, que precisa a cópula, a fecundação, o sexo, para que você misture os fluidos dentro ali do corpo, tal, para que nasça uma criança, tá? Então, ó, e pode acontecer de duas formas diferentes. Pode ser dentro do corpo do animal, sendo chamado de fecundação interna, ou fora do corpo, geralmente na água ou em ambientes úmidos, chamado de fecundação externa. Nesse caso, essa fecundação externa, no caso, ou é feito em laboratório, mas normalmente não é assim, né? Tipo, não é em laboratório, são mais os animais, né? Porque você pode fazer essa fecundação no laboratório. Você pega o óvulo da mulher, pega o espermatozoide do homem, vai no laboratório e une. Aí pega essa união e coloca dentro da barriguinha da mulher, aí ela tem o neném. Já aqui, ó, falando que geralmente na água ou ambiente úmido, isso aí é tipo pra sapo, sabe? Pra cobra, essas coisas assim, tá? Que pode ter essa reprodução, essa fecundação fora do corpo. Então beleza, é a fecundação externa. Então isso aí é uma outra história. Então tá bom, ó. Para ver se vocês já entenderam, temos as atividades aqui, ó. Todos os organismos com reprodução sexuada precisam produzi-los. No caso dos animais, o gameta masculino é chamado de... Acabei de falar aqui, ó. Eu não vou nem falar para vocês, ó. Não vou nem falar. Eu vou deixar meio que a dica no ar. Fechou. 2. Façam a correspondência. Reprodução sexuada é 1 e reprodução sexuada vale 2. Então tá bom. Então vamos ver quem desses dois aqui é o 1 ou é o 2. Você vai marcar aqui 1 ou 2. Vamos ver aqui, ó. É um tipo de reprodução que acontece sem que haja um encontro dos gametas. Não havendo assim, ó,
É um tipo de reprodução que acontece sem que haja o encontro dos gametas. Ó, sem que haja o encontro. Não tem encontro de gameta, hein? Não havendo assim a junção de material genético. Você vai colocar céu 1 ou céu 2. E o 2 é o seguinte, envolve a produção de gametas. Opa, já tem a união de gametas, que se unem formando uma nova célula. Então, vocês vão colocar aqui céu 1, céu 2. Fechou? Beleza então, pessoal. Ó, então, acompanhe aí na apostila. Até a próxima aula. Nós nos encontraremos. Abraço, pessoal.